Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Rank. E hoje nós temos a felicidade de aqui estar presente aqui dois empresários fantásticos aqui, que é a Andréia e o Gazabin. Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. Vai ser um bate-papo bem bacana sobre governança, tá? E eu, antes de começar aqui, além do mais, é o seguinte, o Gazabin aqui, atualmente, né, Gazabin, presidente da Associação Comercial e Industrial de Pinhais, então tem um novo desafio pela frente aí também. Então sejam todos bem-vindos aí. Eu gostaria de vocês se apresentassem aqui para a gente, para o nosso público, né? E também começar com a história. Quem é o Gazabin? Quem é a Andréia? Como é que é a Vero? Que a Vero é uma empresa especializada em governança. Nós vamos falar muito sobre esse assunto, essa parte financeira. Então vai ser um bate-papo que vocês vão adorar, tá? E aí, André? Primeiramente, uma satisfação enorme estar aqui, né, Frank? A gente acompanha aí o teu trabalho e a gente tem uma admiração bem grande pela Rank, né? Falar um pouquinho da Verum e do desafio que nós temos pela frente aí, que juntando um pouco do tema, né? Desvendando um pouco os mistérios da governança, desmistificando. Isso é importante, ó, desvendar. Ela falou assim uma palavra bacana, porque a gente, quando ouve governança, parece aquele negócio meio pesado, que é só para grandes empresas, né, André? Exatamente. Então, hoje nós vamos sair daqui desmistificados, né? Exatamente. Vamos procurar trazer para a realidade, principalmente das famílias empresárias, o desafio da sucessão, questões de compliance, ESG. Tem muitos temas aí que estão em moda e que os empresários, os executivos em geral, muitas vezes ficam aludidos, né, para que caminho tomar e qual o melhor caminho. E fica inseguro também, né? Inseguro. É caro, não é? Como faz, como que não faz? Então, a Vera é uma empresa de transformação, mão na massa, onde a gente caminha com o cliente para ajudá-los nessa alavancagem. E olha só, e quem que é a André? Vamos lá, quem que é a André? Bom, Frank, eu sou uma profissional aí de muitos anos de mercado, né? São 25 anos aí de carreira. Comecei muito jovem, né? Tive assim, o privilégio de nascer num berço empresarial. Meu pai era empresário, um pequeno empresário, e foi um empresário de sucesso. Nasci na área de controladoria e depois fui migrando para a área estratégica. E aí a carreira foi construída em empresas de grande porte, multinacionais. Mas sabe o que se me lembra? Me lembra assim, você falou que começou no início, né? Isso me lembra assim, quando eu era pequeno também, que eu digo que eu nasci dentro de uma área comercial, porque era 6 anos. Você sabe que homem geralmente faz bagunça. Não sei se você fazia muito bagunça naquela época. Né? Então, que chegava nas férias, meu pai tirava eu de casa e ia lá na loja. A gente tinha uma loja de produtos agropecuários, né? E eu ficava, sabe aonde, André? No balcãozinho, e eu tinha contato com 2 pessoas, 2 tipos de gente. Eu era o cliente, né? Ou era o quem? O vendedor. Então, mas legal. E aí você adquiriu essa paixão. Né? Exatamente. E meu pai me colocava no balcão, emitindo nota fiscal. É isso aí, ó. Então, acabei que, né? Foi a minha primeira introdução aí. E foi meu primeiro mentor, enfim, era uma pessoa fantástica e que foi uma referência muito forte na minha vida profissional e pessoal. E aí, nos últimos anos, eu trabalhei em grandes consultorias internacionais também e tive também um projeto onde eu participei e construí uma empresa de tecnologia na época, né? Fiz parte dessa empresa, fui sócia por um tempo. Continuava ainda no mercado de trabalho, né? Aí a evolução da carreira, né? Me tornei diretora de alguns grupos e sempre com aquela vontade de retornar a empreender, E mais próximo do nosso ambiente, porque essa carreira profissional te leva para vários lugares, né, Frank? E me levou para lugares um pouco mais longe, né? Em outros estados e teve empresas até fora do país. E aí eu tinha essa necessidade de voltar um pouco à raiz, né? Ao nosso município, construir algo, agregar valor, gerar riqueza onde a gente faz parte, né? Afinal de contas, eu estou em Pinhais desde 1992, Olha só. né? Desde a emancipação do município. Então, eu vi muito o município crescer, né? E a minha família sempre foi empresária aqui também, né? E aí, há 5 anos atrás, nós fundamos a Vero, né, em parceria aqui e sociedade com o Gazabin, que já era empresário aqui em Pinhais, de outro segmento.
né, meu sócio. E aí nós montamos, né, existia um projeto, eu digo que é uma POC, né, tinha lá um plano de negócios inicial e a gente implementou. E aí foi todo um processo, eu me desligar da empresa que eu era diretora, Legal. me dedicar à Vero e construir. E aí a gente montou esse portfólio, um ecossistema de soluções voltado para essas empresas. Antes de a gente entrar no papo em si, e o Gasabim, Gasabim? Como é que é a Então, sua vamos lá. O Gasabim? Casabim está em Pinhais desde 79, Olha só. né? Aonde em 81 já a minha mãe colocou uma loja chamada Sônia Maria e ficou essa loja aberta até 2019. Então, cresci no meio Também no varejista também, né? Com 10 anos ia para São Paulo e fazer compras com a mãe e todo aquele ambiente de loja, cresci nesse meio Sim, também. então. Só que daí eu fui fazer contábeis e comecei a trabalhar numa empresa de TV por assinatura, né? E ali eu tive um desenvolvimento. Comecei como técnico em TV a cabo e fui até gerenciando uma operação em Maringá. Maringá, olha só. Maringá. Que bacana. Então, era responsável também por toda a cobrança daquela empresa, né? E tive o meu desenvolvimento da parte financeira ali. E aí casou, né? Foi como foi casando aí, foi na parte da Vero, etc. Exatamente. E uma pergunta, assim, que não me cala, né? O que significa Vero? Por que Vero? Vera é o seguinte, é do latim, veracidade. Ah, olha só. Bom, estamos aprendendo latim também aqui, né? Veracidade. Quem batizou foi o Gasabim. Olha assim. E quando eu saí dessa empresa, eu saí para voltar a Pinhais, né? E tocar o negócio da família, onde foi até 2019. Em 2019, na minha projeção de futuro, eu comprei muito a ideia da Andrea em ter uma consultoria, né? Porque também eu já tinha feito pós em planejamento e gestão estratégica de negócios, né? E eu vi algo assim muito que pode crescer muito Promissor, né? de professor, né? E outra, ajudar os empresários a se estruturar, a crescer, a se planejar. Isso é muito importante, porque hoje um planejamento estratégico, 5% dos empresários no Brasil tem. Europa é mais de 70%. Olha como tem mercado aí. Tem um mercado bacana, né? E a Rank tem muito disso também, ajudar as empresas a subir de nível, né? Na parte de comercial, essa parte toda, é bem bacana. E então a Vera é veracidade, né? Veracidade. E como é que funciona essa parte, hein, André e Gasabim? Essa questão, entrando agora no tema, né? Da governança. Como é que bicho é esse de governança? É importante isso? Ou é... Porque a gente vê, né, que muitas vezes a empresa que é comercial sabe vender, mas fica aquele negócio, capis não tem, como é que é, né? Sabe comprar e vender, né? Ou a industrial que sabe produzir, mas tem aquele negócio, e aí, né? Por que é importante assim, desmistificando um pouquinho aí o público, né? Nosso público que está assistindo, essa questão da importância. Então, Frank, a gente, quando entra num cliente, a gente costuma dizer que as nossas soluções, elas são tailor-made, né? A gente faz muito customizado, né? E muito de acordo com a realidade do cliente. Isso nos permite conhecer os processos, conhecer os gargalos, né? Ou ele sabe vender muito bem, ou ele sabe produzir muito bem. Ele tem alguma aptidão, essas empresas, né, grandes de sucesso. Mas muitas vezes, e maior parte delas, seja grande, média, pequena, não tem disciplina, não tem governança. Muito por conta de focar no viés, né? Naquilo que ela é, no core business dela, né? E aí ela se perde em algum momento ali, em controles, em prestação de contas, e isso começa pelos processos, né? Então, eu creio que você aí na Rank deve enxergar e vivenciar muitos desafios, né? Tem muita coisa. Falta, às vezes, metodologia, até mesmo uma precificação, né? Eu sigo o mercado, que é regulador, eu sigo alguns viés, mas eu estou olhando meus custos, as minhas despesas, os meus variáveis. É uma bola bacana, porque o que acontece, como nosso foco é comercial, a gente vai para ver processo comercial, etc. De repente, a gente começa a perceber que o buraco é mais embaixo, não é aquilo somente, né? Então, a gente começa a perceber outras coisas também que acontecem. Custeio, precificação. Desafios.
Cada vez mais a mão de obra é escassa, a mão de obra especialista. A gente enfrenta alguns desafios por conta da nova geração, uma geração super inteligente, muito ligada em inovação e tecnologia, porém muito imediatista. A gente não tem aquela geração um pouco mais resiliente. Vamos começar, vamos aprender, vamos desenvolver. As pessoas querem chegar já no topo e já, assim, evoluindo. Só que tem todo um processo, né? Então, existe o desafio da mão de obra, a retenção da mão de obra, a qualificação da mão de obra. Existe o desafio da implementação de processos, né, eficientes, otimizados. E o desafio também de se manter no mercado, que isso é bem a tua área, né, Henrique? Competitividade, margem, rentabilidade, ser atualizado, estar um passo à frente da concorrência. E a cada dia mais as vendas são mais técnicas, né? E você tem que não só encantar o cliente pela qualidade, mas você tem que dar um atendimento diferenciado. Seja indústria, seja serviço, seja o que for. Se você não tiver um diferencial, né? E aí vem algumas situações nesse contexto todo. Fala lá, Gazabi. O empresário ele criou a empresa, ele fez dela um sucesso. Só que se ela sair, a empresa morre. É isso que eu ia perguntar para André. Essa questão da sucessão, como é que A governança vai trabalhar isso. Porque você comentou muito, né? Muitas vezes a geração nova, né? Aí me lembrou uma frase que era o seguinte, que espada, na época do Japão, espada, aquela katana mais forte, ele é feito no fogo mais forte. Se for um foguinho meia boca, não dá aquela espada, né? Então, essa nova geração aqui, como é que é essa compliance, esse negócio todo aí? Então, eu brinco que a gente foi forjado no fogo, né? Ferro e fogo, né? E essa nova geração, ela tem várias qualidades. Qualidades, sim. Né? Inovação, são muito mais ágeis, arriscam um pouco mais, né? São mais, né, antenados. E as gerações anteriores, elas são um pouco mais, dentro da realidade, da vivência, são um pouco mais planejadoras, enfim, um pouco mais conservadoras. E a sucessão, o maior desafio dela, ainda mais quando a gente fala de famílias empresárias, né? Empresa familiar, tem muita empresa familiar. Muita. E seja empresa familiar sendo profissionalizada por uma sucessão, ou seja uma empresa já profissionalizada. Mas sempre vai ter a figura dos sócios, dos acionistas, né? Então, a sucessão, como que ela vai ser? Seja ela profissional, seja ela parental, né? Porque você vai ter que preparar essa pessoa. Olha, uma colocação interessante. Pessoal, eu visualizava sempre familiar, né? Mas tem essa questão também, em grandes empresas, como é que vai ser o processo, né? Como é que vai ser a passagem de bastão? De todo esse know-how de quem fundou, de quem está à frente do negócio há muitos anos e que tem um know-how, né? Porque eu acho que toda gestão, ela tem erros, acertos e tem correções de rota, né? Só que isso dá uma envergadura pro empresário. E geralmente empresas sólidas é porque trilharam um caminho de sucesso. E esse desafio daquilo que você falou do início, eu sou bom vendedor ou bom produtor, produzindo ou vendendo ou executando um serviço, como é que transfere isso? Como é que... Aí a gente entra um pouquinho em valoração de empresa, de negócio. Uma coisa meio puxa a outra, né, Fred? A gente fala um pouquinho de valuation também. Como é que isso agrega? Porque vários negócios são valorados por metodologias, né? Mas eles são valorados principalmente pela geração de resultado que ela tem. Mas a geração de caixa, de resultado, de múltiplos, é consequência de sucesso. E como é que foi construído? E como é que foi construído esse sucesso? A empresa, ela tem governança, ela é otimizada, ela mitiga os riscos trabalhistas, fiscais, tributários. Então, a governança, ela entra em todas essas esferas e ela tem... A gente brinca, né? Dentro da governança, a gente tem ciclos de gestão, né? Então, a gente cuida de áreas dentro da empresa que envolve pessoas, né? Que tem muito material intangível, muito know-how. Muito intangível, exatamente. Né? Processos, que a gente também tem que trabalhar para mitigar essa questão também de você perder pessoas e, com isso, você perder know-how do negócio. E a questão do resultado, porque a empresa tem que ter eficiência. Exatamente, pessoas, né? Processos e resultado. Não adianta ter pessoas e não ter resultado. E essas esferas, essas instâncias da governança é que a gente trabalha.
criando procedimentos, criando processos de avaliação, né? Os famosos KPIs aí de acompanhamento, de controle, reuniões, né? De performance, de avaliação de resultado, de processo. E também a gente tem que pensar também nas pessoas, porque por mais tecnologia que nós tenhamos, inteligência artificial acoplada, o desafio maior está em reter esses talentos, porque também agrega valor, né? Porque muito do talento do sucesso dos negócios estão atrelados a cabeças pensantes, né? Porque aquele negócio que você jogou uma coisa importante ali. Tem processo, mas, por exemplo, a liderança, uma liderança positiva, ou que seja, né? Faz diferença enorme. Pode ter processo, pode ter uma equipe boa, mas se a líder... Até para inovar, né, Frank? Então, assim, como é que você trabalha? Como é que se faz? Aí a gente tem vários aspectos, né? De avaliar os perfis comportamentais, as competências de cada um. Será que a gente tem dentro da... Porque no processo de governança, muitas vezes você tem que avaliar se aquela pessoa está ali por um cargo de confiança ou por uma habilidade e competência. Né? E principalmente em empresas familiares, né? Tem aquela pessoa que começou com o dono, é super confiante, mas você sabe que o limite dele ali da capacidade técnica... E esse é um ponto, porque o CEO da empresa, no processo sucessório, não é que vai ser o filho, um parente mais próximo, é quem tiver mais competência. E se não tiver uma competência, aí que a governança não é muito efetiva, vai se contratar um CEO, ou pegar alguém da empresa para se tornar um CEO, e eles vão ficar aonde? No conselho. E é um processo, né? Porque você trabalha laços familiares, laços parentais, você trabalha egos, né? Principalmente apegos, né? Isso que eu ia falar, o apego. A implantação da governança tem um desafio que acho que é os mais fortes que tem, que é a quebra de paradigmas. Né? Eu faço tudo, eu sou a empresa. E eu sei, né? Eu sei fazer tudo, né? Só que isso reflete na valuation. Aí eu saio da empresa, quanto ela vale? Tá indo tudo comigo? É verdade. Então ela não vale, né? Então ela não vale. Porque existe o intangível, né? Então essa quebra de paradigma é fundamental. Agora, uma coisa que eu estava lembrando, assim, é essa questão do desapego, né? Porque, por exemplo, contrata uma empresa lá, vem lá fazer. Aí o dono tem uma parte que ele tem que desapegar, né? Como é que é esse processo? Porque é um processo cultural também, né? É o aculturamento da governança. Então a gente aplica várias metodologias nesse processo, né, Frank? Primeiro a gente avalia comportamentos, avalia as competências de todos, incluindo até mesmo o fundador. A gente entende a cultura da empresa, o que é valioso em termos de não só do que é tangível, mas o intangível é muito importante. O DNA da empresa. E a gente vai trabalhando junto com esse empresário, sendo um divisor de águas e um aconselhador. Porque a gente exerce um papel de conselho também. Porque dentro da governança, você cria as instâncias. Então, você vai ter os comitês deliberativos. Você começa a criar... Você tem uma equipe de staff, gestores, coordenadores. Daí você tem uma equipe, sei lá, de diretores, dependendo do porte dessa empresa. Aí é diretor, gestor. E você tem lá presidente, acionista, sócio. E aí a gente começa a acomodar essas instâncias. Quem vai ser esses heads que vão cuidar de determinadas áreas? E dentro do conselho, quem vai fazer parte do conselho? Geralmente, no processo sucessório, a gente coloca esses sócios, esses acionistas, esses fundadores numa posição de conselho, porque é valioso. É o intangível, né, que você falou. É o intangível. E nesse processo ele vai transferir know-how e vai avaliar toda essa diretoria, gestores, esse corpo todo que está assumindo, até para direcionar, para corrigir, É como né? se diz assim, é a alma do negócio. É a assim, alma. né? E você tem que extrair e transcender isso para os que estão ficando. E é um processo de transformação. de transformação, Alçadas, de introspecção. Até onde eu posso ir, E olha o que eu só, posso fazer, olha só até que onde vai interessante. cada um. E a gente cada um. cria, isso que o Gazabi falou é importante, a gente cria essas alçadas. E essas alçadas justamente é para criar segurança para quem está transferindo o know-how. E para quem está recebendo. Para quem está recebendo, é uma via dupla, né? Então, olha só que interessante. O empresário que vai estar ouvindo essa nossa conversa, qual é o benefício dele ter, né, um processo, para passar por todo esse processo?
um benefício, longevidade do seu Essa negócio. é a empresa que colocou. Longevidade do seu negócio. Olha só, pessoal. Perpetuidade, né? Perpetuidade, né? Isso, o que a longevidade traz, né? Vamos falar um pouco de business, negócio, finanças, né? Eu volto um pouquinho para a valuation de novo. A perpetuidade é um cálculo E olha, dentro da E valuation. você falou uma coisa... Quantas empresas Uhum. nós conhecemos, sem citar nomes, redes enormes, estruturadas, aonde o proprietário ele faleceu, o head da empresa, aí não houve uma sucessão né? bem executada e a empresa que Mas olha só que interessante. Você colocou um lado assim, de longevidade, né? Se você pega as empresas, por exemplo, japonesas, eu vejo pelo japonês, né? E tem empresas lá 500 anos, 800 anos, né? E eles falam muito uma palavra chamada kakun. Você já ouviu falar? Kakun são valores da empresa que vai passando de cada geração. E é interessante você pegar lá as empresas grandes japonesas, você vai ver, digita no Google, kakun de empresas na japonesa, você vai ver umas normativas, um pouquinho, acho que o início do compliance ali, né? O que pode fazer, o que não pode fazer, quais são os valores, né? É interessante. É a bússola, não é? Propósito. Propósito. É um propósito. Né? Então, nesse contexto que você está falando, a gente trabalha muito nisso, porque qual que é o propósito? Né? Porque a gente também tem que extrair isso do fundador. Que propósito ele tem? Ele quer perpetuar essa empresa na família? Ele quer vender essa empresa? Ele quer profissionalizar? Porque também está tudo certo. Quando a gente fala de família empresária, às vezes você tem filhos que trabalham na empresa e às vezes você está ali meio que remando contra a maré, porque o filho está ali contra a vontade, ele não queria estar ali, e você, né, aquele apego. Então, toda essa desmistificação, processo que a gente trabalha muito próximo do empresário. E é muito... não existe uma receita de bolo. Não existe. É tailor-made. Tailor-made, Porque, Frank, de repente a tua necessidade é diferente da do Gazabi, é diferente da minha, né? E a gente encontra muitos empresários cansados, né? Trabalharam uma vida toda, muito, né? De muito suor, de muita labuta, de construção e tal, e muitas vezes... O que eu vou fazer? Para quem que eu vou deixar? Agora, O que eu, né? com outro assunto legal, mas muitas vezes não é culpa dele mesmo de formar líderes. Porque ele, Com de repente ele certeza. está tão concentrado ali, Com e aí certeza. aí tem que fazer todo um processo aí, né? É todo um processo. Preparar a liderança, né? Isso é governança Acho que é uma questão pura. também Olha só. dos seus colaboradores, dos seus gestores ter o senso de dono, né? Que isso daí tem que ser colocado, né? Por exemplo, vai fazer um planejamento orçamentário, você vai chegar com a metodologia, essas ferramentas e coloca. Se aquele gestor não tem o sentimento de pertencimento de dono da empresa também, ele vai colocar os números ali, mas se vai render mais ou menos, tudo bem. Agora, quando ele tem esse senso, ele vai fazer o quê? Olha, precisa dar mais lucro no meu assessor. Ser mais crítico, né, com a ação que ele vai fazer. Exatamente. E isso vai para a governança. Ele vai também. brigar mais pelo resultado, né? Ele vai se doar mais. Então, é todo um processo de aculturamento, de retenção, de meritocracia. Né? Porque a pessoa também precisa ser valorizada. Exato. E como é que você vê, assim, as empresas, a grande maioria é pequena e médias empresas, né? Como é que elas elas se veem preparadas? Como é que é o momento? Depende da empresa? Ou vocês acham que tem que realmente desmistificar o que é para começarem a... Não, peraí, eu preciso fazer isso, né? Eu já estou com 20 anos de empresa, eu preciso, nos próximos 20, eu preciso... Como é que é isso? Geralmente, Frank, 90% das empresas que chegam até nós, elas chegam Já cansadas, cansadas. estressadas, com vários problemas, vários desafios e não sabem para onde ir. Então, a gente... É na dor mesmo. É Eu na falei, dor. Infelizmente, é na Infelizmente é dor. na dor. Das empresas Porque que têm planejamento Quando a gente fala de Estados Unidos, Europa, Sim. mundial, a cultura, né, principalmente a cultura europeia, você já é preparado. Você vai para uma academia, você estuda, depois você vai para o mercado de trabalho. Nós aqui, né, vamos falar de Brasil, nem vou falar de América Latina, mas é muito latinos, né, principalmente. Primeiro a gente busca recurso, busca um trabalho, porque a gente tem que ajudar em casa ou ajudar ali. Necessidade, né? A necessidade imediatismo, né? forma empresários, empreendedores. E não porque existe diferença entre empreendedor e empresário.
O brasileiro tem muitos empreendedores e pouquíssimos empresários, porque o empresário ele tem que ter habilidade de gestão, E tem que ter a visão, né? a visão Holística holística, da coisa. né? Eu posso ter limitações, todos nós temos, ninguém é 100% em tudo. Mas você ter a visão de que você necessita de estruturação, você necessita buscar auxílio, você necessita de um especialista, já é, eu digo que é 50% do caminho. Você Ou ter seja, essa... ele já entrou na consciência. consciência, né? É o estado de consciência. Estado de consciência. E aí, a implementação da governança, apesar de toda a metodologia e técnica e complexidade que ela é, desde da formatação de normas e regras, enfim, instâncias, modus operandi, o que pode, o que não pode, propósito, cultura valiosa, a gente também tem que falar um pouco sobre legado, Legado. né? E quando a gente olha propósito, que legado eu quero deixar? É social? É financeiro? É familiar? Enfim, né? E baseado nesse legado e no propósito que a gente vai formular essa E olha só que implantação. interessante, né? Quando você começa a falar isso, né, com o empresário, ou seja, o empreendedor ou o empresário, vamos lá, e ele está tão focado no dia a dia, ou de repente 1 ou 2 anos, né? Mas não para pensar, né, nesse tipo de situação. Não, ele está no automático. Ele tem que ter uma janela de uma empresa que chega lá, ó, agora vamos falar sobre isso aqui. E, Frank, os pequenos e médios, muitas vezes são muito operacionais. Eles não têm nem tempo tem nem para tempo, parar para exatamente. pensar. E se sente sufocado. Então, a governança ela vem para ajudar essa estruturação. E ele também dimensionar a gestão do tempo dele. Porque ele é um processo. Quanto mais eu desço pro play, eu ganho? Ou quanto menos eu desço pro play, eu ganho? Depende. Depende. Talvez a empresa depende tanto daquele sócio, daquele dono, que se ele sair do play, desmantela o negócio. Mas Isso só é a parte... E aí a estruturação disso, dessa passagem de bastão, desse know-how para um terceiro, encontrar também esse sucessor, seja operacional, seja técnico, seja... Sabe que eu estou rindo um pouquinho, porque hoje eu estava num processo de coach executivo com um gestor de uma fábrica lá, e o tema que ele colocou na classificação era justamente o tempo, né? Que realmente o tempo é finito, né? Você não tem mais de E é 24 horas, valiosíssimo, né? né? Como você fazer isso, né? E o que foi, né? O que foi, né? Exatamente. Mas são aspectos internos da empresa, né? E hoje não dá mais para atuar só em aspectos internos da empresa. A imagem que a empresa tem perante a sociedade, o que ela faz para a sociedade, até mesmo a questão hoje da ESG e a imagem dela perante o público, conta muito também. Até E também, quando a gente fala em algumas, né? A gente tem que tomar alguns cuidados também, né? Tudo é muito valioso, a governança é muito importante, ESG, compliance, tudo isso. Mas a medida que cabe para o meu negócio. Olha Porque só. Se não sufoca, né? sufoca, eu crio normas e regras que depois eu tenho que vira refém. Vira refém, você não consegue controlar indicadores, você não consegue tomar decisões, você fica refém de um processo robotizado, arcaico, engessado e que não te agrega nada. Olha só. Então, Né? Então, a dose disso é importante avaliar, porque ESG, veja, é importantíssimo, tem vários... Mas existe hoje um estudo que diz que muitas grandes empresas estão perdendo muito tempo em reuniões falando de ESG e não falam mais do core do negócio. E aí eu fico tão preocupado com engessar o que eu posso, o que eu não posso da governança, o que eu posso, não posso do ESG, e eu perdido eu fico em 1 hora de reunião, eu falo 10 minutos sobre o core, e 50 minutos eu fiquei falando de protocolos. Aí perde sentido. Então, esse equilíbrio também. Então, na verdade, a governança não é que nem fosse um tijolo, né? Ele é uma massinha que você vai moldando. Mais ou menos nesse sentido. E adaptando com a a evolução forma do coisa. negócio. E você tem que extrair o que é bom, porque senão você fica refém de algo que se torna um elefante branco e que, é bonito, eu tenho... eu brinco muito. Quem tem qualidade, né? Eu tenho ISO 9001, eu tenho ISO 14000. Mas, poxa, ninguém sabe a visão e missão de valores. Quando chega o auditor para recertificar, todo mundo sai olhando e lendo para decorar, para responder para o Olha auditor. só, uma coisa interessante. Porque não internalizou.
Agora, tem uma coisa interessante. Como esse tema, né? Governança, compliance, parece que está meio em moda. Vai aparecer muitas empresas aí que tá fazendo isso. Como é que o empresário vai saber, né, selecionar? Como é que ele pode chegar assim, não, peraí, esse aqui realmente, né, pela conversa que a gente está tendo, né? Como é que é isso? Dois pontos. Que é o seguinte. Existe o consultor, que vai fazer todo esse processo, governança, seja uma controladoria que for, que ele saiu do mercado por algum motivo. Ele foi desligado. Aí ele vai procurar suprir isso daí fazendo consultoria. Tá. Né? Isso é mais problemático, mas porque ele não se preparou para isso. Um outro ponto, por exemplo, é o que eu e o André nós fizemos. Exato. Eu fechei minha empresa, e tive uma quantia para que a gente pudesse abrir a empresa. Ela saiu uma alta posição da empresa que ela estava. Nós investimos no negócio para ser uma empresa de consultoria estruturada, com custo fixo, com sistemas, com ferramentas. Então, é diferente. É diferente, né? Então, quando for procurar, procure entender qual é a história e a estrutura de quem vai prestar aquele serviço. Porque senão começa a criar aquele negócio. Poxa, eu contratei uma empresa, não quebrei, né? Tipo assim, não pode, né? Infelizmente, na área de consultoria, você sabe disso, né, Fernando, que você é super experiente. Existem métodos e métodos, né? Know-how e know-how, enfim, é muito do especialista que está ali à frente. Mas outro ponto importante para o empresário avaliar, na minha opinião, é se aquilo que está sendo proposto por qualquer especialista está transformando o negócio dele. Está sendo muito pesado e não está gerando resultado, ou está à medida, porque também eu falo muito isso para o cliente, é trocar o pneu com o carro andando. Então, se naquele momento que você está trocando o pneu, existe apagar incêndio, existe o estresse, existe tudo isso, mas aquilo que foi proposto e solucionado, ajudado no processo, foi efetivo, então está fazendo efeito. Agora, se tudo que só gera caos, só gera transtorno e você continua patinando, Que nem você falou, né? Para. A reunião só gira em torno do negócio. Não para, avalia. A cada 3 meses tem que fazer uma avaliação geral daquilo que você comprou. Está fazendo efeito? Está aliviando? Porque o processo de governança não é um processo fácil. É quebrar paradigmas, é convencer. Depende muito de cada empresa, de cada cenário. É uma equipe antiga, é uma equipe arcaica, é uma equipe resistente, é uma equipe mais tranquila. A empresa existe... eu digo assim, existe o embaixador do projeto, que é aquele que vai realmente hastear a bandeira e falar, pessoal, vamos todo mundo para esse rumo, porque faz total diferença para o sucesso do projeto. Mas, principalmente, está surtindo efeito, por mais que seja mínimo, ele está ocorrendo ou não está. Por mais porque aí que seja, a coisa está avançando. está avançando. Agora, se você não enxerga o avanço e cada vez mais problema, aborta, rever escopo, rever posicionamento. Aí tem um diferencial, tá vendo? Eu coloco que as consultorias elas têm que ter. É ter um PMO, fazer a gestão do projeto. Né? O kickoff, o status report, o One Life, ter todos esses processos bem É o mesmo conceito, né? A gente usa também a governança a nosso favor. Para transmitir segurança para o cliente, para dar prestação de contas. Existe um cronograma previsto e realizado. Estamos aqui, avançamos aqui, patinamos aqui, estamos atrasados por conta da resistência da empresa, por conta da nossa parte. O que está acontecendo? Então, esse processo, para qualquer contratação de especialistas, consultorias, principalmente o empresário deve solicitar. Como é que você vai me mostrar o que você está evoluindo ou não está? Exatamente. Então, o projeto é 1 ano, 6 meses, uma vez por mês você não está com esse especialista. Muitas vezes acontece aquele negócio, você vai avançando, a gente vê pela nossa experiência na área comercial, chega um ponto que precisa definir algumas coisas. E fica, né? E fica E o cliente, às vezes, passa e não enrola, né? Complicado, né?
E isso pode Se não tiver ajudar, a gestão sabe, do Fran? projeto, Você isso fica... vai atrasando, vai Então, exagerando no projeto. alinhamento de expectativas, né, entre os envolvidos, né? A gente ter a figura de um sponsor, de um responsável, ou de vários sponsors, né? Do lado da empresa, do lado da consultoria, do lado, enfim. Porque às vezes você também tem que corrigir rotas, porque você tem uma expectativa do projeto. A consultoria sabe o que ela vai fazer, então ela esboça uma expectativa, um previsto. O realizado vai depender do nível de know-how dessa consultoria e do nível de aderência e de correção de rota que ela vai De atingir. maturidade de quem vai estar do outro lado na empresa. Então, existem vários desafios. Então, e isso pode ajudar muito o empresário a avaliar o que ele está comprando. Olha só, que bacana, né? E qual é o futuro, assim, da governança que vocês veem para essas médias empresas? É uma coisa que veio para ficar? Eu acho que sim, Frank. E eu acho que a cada dia mais ela vai acontecer naturalmente. Só que tem um desafio muito grande aí, que é o quê? Os especialistas que estão implementando, né? Fala um pouquinho disso. Qual é o desafio? Porque, veja, eu posso implementar uma governança teórica, uma governança baseada em procedimentos e normas, engessada, como eu falei, e eu posso implementar uma governança que vai ter os princípios, as normativas, todos os protocolos de intenções, tudo, mas ela também vai ter efetividade. Ela vai ter as reuniões, ela vai ter os comitês, ela vai ter toda a estruturação pro forma. Mas ela também vai acompanhar esse resultado e o que isso está agregando no negócio, né? Porque talvez dentro de um processo desse você identifica riscos tributários, riscos trabalhistas, riscos comerciais, riscos da marca, enfim, vários aspectos. Inovação. E como é que você vai tratar isso dentro da governança? Você vai pôr num plano de ação, vai acompanhar, vai fazer acontecer, vai buscar... Se a empresa não tem esse know-how, vai buscar fora. Essa consultoria vai poder ajudar nessa transformação, nesse desafio. Você falou, né? Visão do empresário, não do empreendedor. Então, qual que é o diferencial da Vero? Nós temos visão de dono. A gente se coloca no lugar da empresa e do cliente. Então, quando a gente vai... Eu falo que a gente vai com... é um batalhão de choque, eu brinco, né? Por quê? Porque a gente está olhando o negócio como se fosse nosso. E o que a gente vai tratar isso? A gente vai tratar ou vai deixar? Né? Porque às vezes você acaba deixando algumas coisas ali pendentes para depois, protelando. Porque é natural do ser humano. Aquilo... E elencar prioridades. E sabe que é legal? Porque daí quando entra, por exemplo, entra a Vero lá, né? Você fala, vai protelando? Não, peraí. É tratar. Vai tratar dessa... Por que está protelando? E trazer, né? E é uma pessoa externa também dizendo isso. E trazer na prestação de contas, pessoal, isso aqui ficou pendente. A gente vai fazer ou não vai? Porque o ser humano, no geral, Frank, eu, você, aquilo que a gente não apetece muito, não gosta, a gente tem a tendência a deixar para depois, né? Então, menor esforço. Menor esforço. E o que eu aprendi ao longo da minha carreira, trabalhando em grandes empresas e com mentores muito, muito diferenciados. Eu tive o prazer de trabalhar com empresários, sócios, acionistas que eram muito diferenciados. E eles sempre me ensinaram uma coisa, eles tinham algo em comum. André, aquilo que você menos gosta, trate primeiro. Aquilo que você gosta é a cereja do bolo, deixa para depois, porque você vai fazer isso. Você vai fazer isso com o pé nas costas, mas aquilo que você não gosta, trate primeiro. Então, aquilo que causa desconforto, que vai dar trabalho, que você sabe que vai dar estresse, tem dificuldade, vai exigir um estudo da tua parte, porque ninguém nasce sabendo. Às vezes você tem que até estudar, buscar conhecimento, buscar um aconselhamento, uma orientação de alguém que tenha conhecimento. Tudo isso faz parte, né? O empresário tem que ser um eterno estudante, é um aprendizado eterno. E muito do aprendizado nosso, Frank, vai estar atribuído a pessoas. Pessoas, olha só. Pessoas, sempre. Habilidade. Habilidade de ser líder não é ser bonzinho e falar bem e bater nas costas. O bom líder corrige. O bom líder cobra. O bom líder é justo. O bom líder não vai ficar só sorrindo e batendo nas costas. O bom líder vai desenvolver e vai capacitar você. E vai exigir, né? André, tem uma frase, um slogan, que ela vai falar agora, que é muito importante. A empresa é feita
A empresa é feita de pessoas, pessoas, para né? pessoas e por pessoas. Exatamente. Atrás do CNPJ tem um Tem o CPF. CPF. Isso que E assim, é a humanização. a gente fala de uma pessoa jurídica, a gente fala de uma pessoa física, ou de pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Então, isso vai muito além de uma personificação de uma empresa ou de uma pessoa em si. Mas são uma ferramenta sendo colocada. Nós somos feitos da emoção, Sim, sim. né? Carne, osso, emoção, Humanizar. resultado, né? Ou seja, não é só... É o processo, tudo mais humanizado, Humanizado. né? Você tá Porque, gente, veja, né? Frank, na nossa, um pouquinho lá atrás, né, quando a gente começou, a gente falava de resultado e performance, lembra disso? Pouco se falava de pessoas. É. Pouco se preocupava em fazer programas de desenvolvimento de liderança. Pouco se falava em coach, mentoria. Pouco se falava em aconselhamento, em ser conselheiro, conselheira. Pouco se falava disso. Por quê? Porque a gente tinha um entendimento equivocado que existia a profissional Andréia e a pessoa Andréia, e não se misturava. Não existe isso. A Andréia é esposa, a Andréia é mãe, a Andréia é filha, a Andréia é irmã, Tem uns a vários Andréia é papéis. empresária, a Andréia é um ser humano. E eu tenho emoções, eu tenho fragilidades, né? E a habilidade de a gente trabalhar com tudo isso, né? Emoções, trabalhar resultado, performance, trabalho, enfim. O que faz diferença numa empresa? É quem está à frente dela. Olha só. Quem conduz a estratégia, os processos, tudo isso. Mas se não tiver uma energia canalizada de alguém que seja a pessoa que está à frente disso e levando para frente, né? Então, Legal. Posso tocar num assunto interessante agora o Gazabini? Quando o Gazabini pegou um desafio agora, né, Gazabini? Agora, né? De Sim. presidente da Associação Comercial e Industrial de Pinhais. Me fala assim, como é que você está se sentindo assim, com esse privilégio de estar aí na frente da associação e tudo? A associação eu estou faz mais ou menos 18 anos. 18 anos. E até a minha mãe foi uma das... Participou da fundação, Olha só. da CIP. E a CIP, ela vem se transformando ao longo desses anos. Teve uma peça muito importante na CIP, foi a entrada do Ivaldo. E ele transformou a CIP. Ele reformulou. E agora a minha intenção é um novo ciclo, um novo processo, uma nova transformação. Tá? Então, eu estou vendo novos produtos, parcerias e realmente uma representatividade dos empresários do setor da indústria, do comércio, Mais, né? do serviço, perante os órgãos governamentais. Olha só. E o que podem interagir e dar benefícios para os empresários de PIs. Foi feita agora a campanha de Natal. Qual que é Eu o vi intuito? bacana a campanha de Natal, né? Mas qual que é o grande intuito dela? É fortalecer o comércio de Pinhais. A vez dos nossos munícipes E irem para lá pra Curitiba, Curitiba. que é só atravessar uma ponte, é muito pertinho, Vai fazer compra lá. faça a compra em Pinhais, né? Vai concorrer a um automóvel. É uma ação que fortalece. E os nossos comerciantes, principalmente precisam disso. Precisa. Uma das ideias é criar uma câmara setorial do comércio varejista. Pegar os vários comerciantes da área de confecção, utilidades, né? E criar realmente uma câmara para desenvolver ações. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, né? Tem tantas ações que podem ser feitas, só que precisa do quê? A entidade está ali, é um meio. Mas os empresários também, os comerciantes, eles têm que saber que juntos são mais fortes. Juntos eles vão fazer que os munícipes comprem aqui, fiquem aqui e não vão para fora. E até legal, né? Que os empresários vão trocando ideias, como é que está o desenvolvimento de um ou outro. Um vai falar que olha, minha empresa está passando por processo de governança. Um fortalece o outro. Isso é bacana, né? Essa questão, né? Isso. E até a relação que é muito importante hoje, que é do networking, né? Network. Hoje, com o Happy Hour empresarial, no último, teve 300 empresários nessa cervejaria Yellow Bird. Né? E ali foi o quê? Troca de
E vai fortalecendo, né? Vai fortalecendo. E até mesmo eles trocam as suas dores. As dores, né? Puxa, mas acontece na sua empresa também, né? Começa a se identificar, Então, né? essa união também, ela fortalece. Fortalece. Interessante, legal. Olha, pessoal, a gente está quase finalizando aqui nosso bate-papo. Foi muito produtivo, né? Muito bacana mesmo, né? E me diga uma coisa, se vocês fossem dar, então, 3 dicas aí para os empresários, né? Para que está começando a pensar, né? Começou a entrar na consciência que eu preciso fazer alguma coisa. Eu acho que eu vou uma governança ou um compliance. Quais são os 3 passos que eles teriam que fazer, galgar? Primeiro, um planejamento estratégico, né? Para onde eu quero ir, em que tempo, como. Ele tem que ter uma consciência. Consciência. Né? Primeira coisa é consciência. Onde ele está, para onde ele quer ir, né? Enfim. E o terceiro passo é escolher adequadamente essa assessoria. Olha, Isso vai fazer diferença, né? O quanto efetividade essa assessoria vai trazer, né? Que é o ponto principal, porque vai ter muito envolvimento não é só financeiro, a energia desse empresário, dessa empresa, desses colaboradores, né? E tem que ser transformador, né? É que nem escolher médico, né? Qual médico você vai querer? Aquele médico, né, com bastante experiência ou aquele médico que está recém-formado? Não conta, não, mas de repente ele precisa, né? E um sinal importantíssimo nessa questão de saber onde estou, né? O que muito me incomoda? Qual que é a minha principal dor, né? Né? Até para ver se realmente eu estou apto a uma governança ou talvez eu tenha que fazer um passo anterior. Primeiro eu tenho que mexer numa organização um pouco mais de processos e tal. Mas eu acho que quando a gente alia um projeto, faz um diagnóstico, quando a gente alia processos, pessoas e resultado, ele é rico. Então, a governança, independente do tamanho dela, ela aplica para qualquer empresa. Qualquer empresa, olha seja pequena, média ou grande. Grande. Vai ser muito da maestria desse especialista analisar essa necessidade e customizar essa necessidade para esse empresário. Legal. E me diga uma coisa, se o pessoal quiser assistir aí, gostou, né, quer entrar em contato ou quer saber mais sobre a Vero, como é que eles podem entrar em contato, hein, Gazabim e André? As nossas redes sociais, nós temos o Instagram, @Vero Soluções. @Vero Soluções, tá? Temos também o Facebook, LinkedIn. Então só buscar lá e tá fácil. Tá fácil. Ou entre direto comigo mesmo. Aí, ó. O 992061184. Beleza, pessoal. Então, olha, mais uma vez, obrigado aí para vocês que estão participando. Né? Esse podcast aqui, depois vai virar também áudio, né, pessoal? Pode ouvir direitinho, né? Vai ser fantástico aí. E ficam na próxima... Nós sempre estamos fazendo esses podcasts aqui com empresários aqui de renome como vocês aí, para a gente poder conversar. Agradecemos muito essa oportunidade para falar de governança e também expor um pouquinho a Vero Soluções Empresariais. Legal. Pessoal, até a próxima, pessoal. Um abraço. Thank you.